Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Da luz do Pai nascido, vós mesmo luz e aurora, ouvi os que suplicam, cantando noite afora. Varrei as nossas trevas e as hostes do inimigo, o sono em seus assaltos não ache em nós abrigo. Ó Cristo, perdoai-nos, pois Deus vos proclamamos. Propício seja o canto que agora iniciamos. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Ó Trindade sacrossanta, ordenais o que fizestes, ao trabalho dais o dia, ao descanso a noite destes. De manhã à tarde à noite, vossa glória celebramos. Nesta glória conservai-nos todo o tempo que vivamos. Ante vós ajoelhamos em humilde adoração. Reuni as nossas preces, a celeste louvação. Escutai-nos, Pai piedoso, e vós, Filho de Deus Pai, com o Espírito Paráclito, pelos séculos reinais. O Senhor, 'Senhor, 'fará justiça, 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 'fará justi
para os pobres. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe? E no tempo da aflição vos escondeis? Enquanto o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai no laço do malvado. O ímpio se gloria em seus excessos, blasfema o avarento e vos despreza. Em seu orgulho ele diz: não há castigo. Deus não existe, é isto mesmo que ele pensa. Prospera a sua vida em todo o tempo. Vossos juízos estão longe de sua mente. Ele vive desprezando seus rivais. No seu íntimo ele pensa: estou seguro, nunca jamais me atingirá desgraça alguma. Só a maldade e violência em sua boca. Em sua língua só mentira e falsidade. Arma emboscadas nas saídas das aldeias. Mata inocentes em lugares escondidos. Com seus olhos ele espreita o indefeso, como um leão que se esconde atrás da moita. Assalta o homem infeliz para prendê-lo. Agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele se curva, põe-se rente sobre o chão, e o indefeso tomba e cai em suas garras. Pensa consigo, o Senhor se esquece dele. Esconde o rosto e já não vê o que se passa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fará justiça para os pobres. Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. Levantai-vos, ó Senhor, erguei a mão. Não esqueçais os vossos pobres para sempre. Porque o ímpio vos despreza desse modo. Porque diz no coração: Deus não castiga.
Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossa mão. A vós o pobre se abandona confiante. Sois dos órfãos vigilante e protetor. Quebrai o braço do injusto e do malvado. Castigai sua malícia e desfaceia. Deus é rei durante os séculos eternos. Desapareçam desta terra os malfeitores. Escutastes os desejos dos pequenos, seu coração fortalecestes e o ouvistes, para que os órfãos e oprimidos deste mundo tenham em vós o defensor de seus direitos. E o homem terreno nunca mais cause terror. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Senhor, salvai-nos, já não há um homem bom. Não há mais fidelidade em meio aos homens. Cada um só diz mentiras a seu próximo, com língua falsa e coração enganador. Senhor, calai todas as bocas mentirosas e a língua dos que falam com soberba, dos que dizem nossa língua é nossa força, nossos lábios são por nós quem nos domina. Por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo me erguerei, diz o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata totalmente depurada, 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis, para sempre nos livrando desta raça,
Em toda parte os malvados andam soltos, porque se exalta entre os homens a baixeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Deus dirige os humildes na justiça, e aos pobres Ele ensina o seu caminho. Da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento, e não pecadores como os pagãos. Sabendo que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Mas, se buscando a nossa justificação em Cristo, continuamos em nossos pecados como antes, não estaria Cristo, então, ao serviço do pecado? De modo algum. Na verdade, se eu reconstruo o que destruí, então sim eu me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Eu não desprezo a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos não foi acaso representado, como que ao vivo, Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, queredes terminar pela carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? Como Abraão creu em Deus, e isto lhe valeu ser declarado justo, ficam, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto,
os crentes são abençoados como o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus. Isto é evidente porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Nenhum ser se torna justo pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo, a fim de nos tornarmos justificados pela fé, não pela prática da lei. Se pela lei vem a justiça, então em vão morreu Cristo. Nós também cremos em Cristo, a fim de nos tornarmos justificados pela fé, não pela prática da lei. Das homilias sobre o Gênesis, de Orígenes, presbítero. Abraão tomou a lenha do sacrifício e colocou-a sobre os ombros de seu filho Isaque. Tomou na mão o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Ora, Isaque, carregando a lenha para o próprio holocausto, é uma figura de Cristo carregando sua cruz. No entanto, levar a lenha para o holocausto é ofício de sacerdote. Torna-se então ele mesmo a vítima e o sacerdote. O que se segue, e foram ambos juntos, refere-se a esta realidade, porque Abraão, como sacrificador, leva o fogo e o cutelo. Mas Isaque não vai atrás, e sim a seu lado, para que se veja que, juntamente com ele, exerce igual sacerdócio. E depois, disse Isaque a seu pai Abraão: Pai, neste momento, uma palavra assim parece uma tentação. Como terá abalado o coração paterno esta palavra do filho que ia ser imolado? Mesmo endurecido pela fé, Abraão responde com voz branda: Que queres, filho? E ele: Vejo o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará uma ovelha para o holocausto, meu filho. Impressiona-me a resposta cuidadosa e prudente de Abraão. Não sei o que via em espírito, pois responde olhando para o futuro e não para o presente. Deus mesmo providenciará uma ovelha. Assim fala do futuro ao filho que indaga pelo presente. O Senhor providenciava para si um cordeiro em Cristo. Abraão estendeu a mão para pegar a faca e imolar o filho. O anjo do Senhor chamou-o do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Tornou o anjo: Não toques no menino, nem lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus.
Comparemos essas palavras com as do apóstolo a respeito de Deus. Ele não poupou seu Filho, mas entregou-o por todos nós. Vede Deus rivalizando com os homens em magnífica generosidade. Abraão, mortal, ofereceu a Deus o Filho mortal, que não morreria então. Deus entregou à morte por todos o Filho imortal. Olhando Abraão para trás, viu um carneiro preso pelos chifres entre os espinhos. Dissemos acima, creio que Isaque figurava Cristo, e, no entanto, também o carneiro parece figurar Cristo. É muito importante ver como ambos se relacionam a Cristo. Isaque, que não foi morto, e o carneiro que o foi. Cristo é o Verbo de Deus, mas o Verbo se fez carne. Padece, portanto, Cristo, mas na carne. Morre enquanto o homem do qual o carneiro é figura. Já dizia João: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Verbo, porém, permanece incorrupto, isto é, Cristo segundo o Espírito. A imagem deste é Isaque. Por isto ele é vítima e também pontífice segundo o Espírito. Pois aquele que oferece a vítima ao Pai, segundo a carne, este mesmo é oferecido no altar da cruz. Eles prenderam a Jesus e o conduziram, e carregando a sua cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Gólgota ou Calvário. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque. E carregando a sua cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Gólgota ou Calvário. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.